Eu acho que nós devemos colocar a questão de duas formas diferentes. Uns provocam a crise climática, outros sofrem com a crise climática. Porque se formos olhar a responsabilidade, por exemplo, das emissões de dióxido de carbono, a África não é entidade emissora. Okay? Toda a emissão que vem do continente africano não chega a 5% daquilo que é a emissão global. Então, há uma injustiça do ponto de vista do como é que um modelo de produção e consumo energético provoca essas alterações, sobretudo a contextos que não produzem essas energias nem beneficiam com essa energia. E aí o Norte global tem uma grande responsabilidade e também os países emergentes, como por exemplo a China, também tem uma grande responsabilidade. Só se contabilizarmos as emissões de China nos Estados Unidos, estamos com mais de metade daquilo que é a emissão global. Então, nós não podemos pensar de que, e esse é um ponto para mim que é muito crucial, a questão não deve ser colocada do ponto de vista da crise climática. A questão deve ser colocada do ponto de vista da crise do modelo econômico neoliberal, colonial, que olha para os espaços naturais como espaços que devem ser essencializados na sua condição de reservas de matéria-prima, que devem ser explorados. Ou seja, quero dizer que o modelo econômico assente sobretudo naquilo que foi a Revolução Industrial, esgotou completamente os recursos da terra. Mas também a forma de produção e consumo no Norte global também colocou esse modelo econômico de uma forma muito claramente fora daquilo que é o padrão civilizacional. Então, nós podemos dizer que, nesta fase, é importante dizer ao Norte global que nós não podemos combater as mudanças climáticas se o padrão e modelo de consumo no Norte global continuar como está. Se nós quisermos pensar sobre o nosso comportamento, como é que esse comportamento pode mudar a matriz que tem provocado essas desigualdades sociais e climáticas, nós temos efetivamente que mudar o modelo daquilo que nós chamamos hoje como civilização. Os povos tradicionais têm nos ensinado que os seres humanos são partes integrantes da natureza, respeitar o calendário natural de produção alimentar e, ao mesmo tempo, salvaguarda também daquilo que é a regeneração natural dos espaços produtivos, espaços viventes, e permitir uma possibilidade de partilha de bens e serviços de forma equitativa para que, efetivamente, nós sejamos capazes de produzir um novo contrato social na qual não é nem a competição, nem o extrativismo com modelos assentes para conseguirmos ter uma capacidade de aquele que chama de desenvolvimento, que acaba por não só gerar maior pobreza, maior violência, maior sofrimento, mas pensar de como é que os modelos de solidariedade e justiça social e, ao mesmo tempo, olhar também como é que a colonização da terra, dos solos, permitem efetivamente para que os modos de vida mais consentâneos com as práticas culturais, as práticas produtivas, as práticas sociais e as práticas políticas permitam com que esses povos estejam no centro da própria governança do património natural, cultural, econômico e civilizacional. Isso, se nós conseguirmos dar esse salto, vamos ter uma maior possibilidade de ter um sistema de produção de alimentos mais justo, também mais limpo, mais saudável e, ao mesmo tempo, nós teríamos que garantir formas de partilha que também pudesse permitir a maior distribuição desses bens. Há vários processos que põem em causa a continuidade da Terra como nós conhecemos, né? Mas há fatores combinados que são muito perigosos devido à ação humana. Por exemplo, nós falamos da questão há bocado de desflorestação, que são infraestruturas naturais que permitem estancar a própria revolta do mar. As florestas são entidades muito impactantes ao nível não só da sequestração de carbono, mas também ao nível, sobretudo, de permitir com que
nós tenhamos aquilo que é o encontro entre o mar e a terra, permitindo uma espécie de mediação. Okay? E essa mediação favorece muito uma espécie de prolongar da terra, e esse prolongar também salvaguarda o acesso a modos de vida e aos recursos de vida. É exatamente, por exemplo, nas zonas de floresta de mangue, onde nós podemos encontrar todos os micro-organismos essenciais para a manutenção das espécies marinhas. Não é por acaso que há uma concentração humana nas zonas costeiras do litoral a nível global, porque os recursos mais interessantes do modo de vida estão nessas zonas. Mas há 3 atividades que estão a pôr em causa isso. Tudo aquilo que nós temos encontrado, por exemplo, em termos de experimentação da indústria militar, que vem fazendo ensaios nos oceanos, que vem colocando submarinos, que vem fazendo explosões e tal. Tudo que tem a ver, por exemplo, com a pesca industrial. Hoje, uma das maiores ameaças que nós temos no mundo é a pesca industrial, no sentido de que não só ela extermina outras vidas existentes, mas ao mesmo tempo o comportamento dos homens na terra, que tem a ver com a poluição do mar. A quantidade de resíduos, de plásticos, de garrafas que vão para o oceano, estão a tapar todos os lençóis que permitem ter não só aquele funcionamento também normal de permitir com que o ciclo de marés jogue o seu papel de uma forma natural. Então, esses fenómenos estão a levar subidas de níveis de água no mar. E as zonas mais baixas, por exemplo, o meu país, é o segundo país mais vulnerável ao nível mundial, depois de Bangladesh, com a subida de níveis de água do mar. Se nós continuarmos, por exemplo, com esse comportamento, estima-se que daqui a algum tempo o meu país deixa de existir, por conta do nível de subida da água no mar. A produção que nós temos encontrado no norte global, que dá uma condição de privilégio, só tem nos trazido morte. Tanto morte humana como a morte da própria terra. Então, a questão da terra comer o mar é mais um grito, né, de apelo, de que é importante uma mudança a partir do paradigma do consumo, e que faz com que, por exemplo, não é dando contrapartidas de apoio de mitigação no Sul que resolvemos o problema climático, mas é mudando o padrão de comportamento tanto ao nível individual, coletivo, como do próprio Estado, que haverá uma normalização do funcionamento do sistema climático. Mas a Guiné-Bissau também é um país de ensinamentos, né? Nós temos mais de 26% do território nacional são áreas protegidas, mas nenhuma está militarizada. E todas elas têm comunidades no seu interior. Por quê? Porque esse processo de construção de Estado e de formalização não antecede as comunidades. As comunidades tradicionais africanas antecederam a existência do Estado. É como, por exemplo, com os povos indígenas aqui. Então, o Sistema Nacional das Áreas Protegidas na Guiné-Bissau não só reconhece esses povos, mas também integra esses povos no processo da governança sustentável desses espaços e patrimónios naturais. Então, a Tiniguena vem acompanhando esse processo, e a Tiniguena contribui muito para a existência de uma figura que não existia no plano jurídico, que são áreas protegidas em regime comunitário, e na qual todo o manejo se faz em cogestão entre instituições públicas, da sociedade civil, mas também as instituições das comunidades locais. E isto por quê? Porque dentro desses processos, as zonas mais emblemáticas, mais bonitas, mais produtivas e mais sensíveis eram todos os sítios sagrados desses povos. Ou seja, aí já havia um conhecimento do papel desses espaços e tem criado processos que permitem não só a regeneração desses territórios, mas também uma certa reprodução de recursos que permite a própria manutenção dessas comunidades. É isso que o nosso processo valoriza. Então a Tiniguena vem animando esse processo, permitindo cada vez mais o alargamento
de grupos importantes da sociedade que estavam marginalizados para entrar dentro da dinâmica de governança participativa. A fundadora da Tiniguena, que é uma assistente social, Augusta Henriques, ela foi principal auxiliar de Paulo Freire na Guiné-Bissau no programa de alfabetização em língua materna. E quando tinham as brigadas experimentais no norte da Guiné-Bissau, eles foram procurando aprender com os agricultores familiares como é que no seu dia a dia produziam um sistema econômico, um sistema cultural, e como é que isso podia servir também para a construção da nação recém-independente. E essa alfabetização é muito funcional em função das necessidades dos próprios camponeses, porque eles têm saber, eles não estão letrados. Então, esse processo passa também não só pela sua dignificação, mas também por esse sentimento de orgulho. Então, a Tiniguena surge exatamente quando o Estado da Guiné-Bissau decidiu adotar o Programa de Ajustamento Estrutural, promovido pelo Banco Mundial e FMI, e que desmantelou o próprio Estado, privatizou os serviços públicos. Então, o nome Tiniguena é uma reivindicação de que nós temos que lutar para a nossa terra e, ao mesmo tempo, trazer a nossa terra enquanto um elemento de autoestima, de orgulho, porque nós fazemos a nossa terra. Então, Augusto Henriques traz esse ensinamento, essa memória de programas de alfabetização em língua materna e cria uma organização voltada para a terra, voltada para os agricultores camponeses, voltada para a proteção e valorização da biodiversidade e dos saberes culturais associados a essa valorização. Notamos que a maior parte da sociedade brasileira não tem noção do que foi Paulo Freire, tanto no Brasil como em África. Eu costumo fazer sempre esse reparo. Paulo Freire não foi um exilado na Guiné-Bissau. Paulo Freire foi um convidado do Estado da Guiné-Bissau para ir aplicar a sua pedagogia à Guiné-Bissau, no sentido de ajudar a Guiné-Bissau a criar aquilo que foi uma das narrativas muito fortes no processo de independência em África, o Homem Novo. O Homem Novo, que era uma entidade que conseguiu superar as amarras do colonialismo e assume a sua missão para a construção da nação e, ao mesmo tempo, com uma visão sobre a sua identidade, sobre a sua cultura, sobre o seu contexto econômico, sobre a sua responsabilidade política. Ele chega à Guiné-Bissau e lê os discursos de Cabral. Amílcar Cabral, revolucionário, engenheiro agrônomo, fundador da PAIGC e que dirigiu a luta de libertação na Guiné-Bissau, apoiou os processos de luta de libertação em Angola, Moçambique, São Tomé e foi a principal figura das independências das colónias sob domínio de Portugal. Então, quando Paulo Freire chega, ele lê os escritos de Cabral, os seus discursos, o seu pensamento e chega a uma conclusão muito prática. Ele diz assim: na Guiné-Bissau nós temos que aplicar uma outra pedagogia, que é a pedagogia da libertação. E o maior pedagogo da libertação é o Amílcar Cabral, porque ele não só teorizou o processo da luta de libertação, mas mobilizou e agiu enquanto revolucionário e conseguiu a independência. Então, tínhamos que mudar a própria narrativa. Então, ele montou uma equipa com jovens intelectuais guineenses em formação, e fizeram coisas muito básicas, que é, nós não podíamos ensinar ou continuar a ensinar na língua do opressor, na língua do colonizador, então é preciso ensinar na língua materna. E outra coisa também importante é que eles fizeram, acho que foi já nos últimos anos de Paulo Freire na Guiné-Bissau, uma conferência com todos os países africanos que tinham estado sob jugo colonial português, para pensar a endogenização das currículas. Ou seja, como é que os manuais educativos podiam beber esse esforço de produção de sentidos, de valores, de culturas, de princípio, que trouxesse não só a memória da colonização, mas as resistências e como é que a visão do futuro estava a ser construída. Então, Paulo Freire foi importante no sentido de que a sua abordagem
permitiu ao país pensar um plano nacional da educação centrado nos processos endógenos. E isso repercutiu para os outros países também onde ele esteve, como Angola, como no próprio Moçambique. Definimos 5 áreas curatoriais, sendo uma área de políticas públicas, que vai encarregar de toda essa parte, como elemento essencial e que vai fazer o debate durante a Bienal sobre essas questões como forma também de ganhar maior legitimidade às propostas que vão sair. A outra área curatorial tem a ver com artes plásticas e visuais, depois a literatura, com muita aposta na literatura infantil-juvenil, que é o começo, depois artes performativas, imagens em movimento e música. Porquê? Porque essas são as áreas onde nós temos maior produtividade dos atores guineenses. E com isso, nós queremos depois trazer a produção artística guineense para a contemporaneidade, mas dialogando também com outros atores, com outras culturas, outros povos e sociedades. Deverão participar cerca de 50 artistas internacionais e, em princípio, já temos registrado 15 países, todos os países da expressão oficial portuguesa, mas também 4 países da Europa, Portugal, França, Alemanha, Espanha. Estamos a ter, por exemplo, países africanos que estão a participar também, desde Senegal, Cabo Verde, Mali, Costa do Marfim. Estamos a levar a países, por exemplo, da Caraíbas, mas há 2 grupos que nós achamos que era extremamente importante participar nessa Bienal, devido aos percursos de mobilidade também dos guineenses, dos artistas guineenses, que é Portugal e Brasil. Toda essa construção, nós queremos, no fim, sair com alguns produtos importantes. Nós queremos avançar, por exemplo, para a criação do Centro Cultural de Bissau, onde haverá todo o espaço para residências artísticas, atividades, por exemplo, de exposição permanente, trabalhos de coworking, auditórios ao ar livre. Mas também queremos, por exemplo, avançar para a construção de espaços museológicos, com a valorização da cultura tradicional guinense, como o tear guinense, como, por exemplo, o intrudo guinense, como, por exemplo, o artesanato guinense, mas também a língua guinense. Queremos elevar a língua guinense ao Estatuto do Património Cultural Nacional e fazer o Museu da Língua Guinense. Então, são propostas que nos permitam ver, de algum modo, que, ao mesmo tempo que nós estamos a trabalhar para a maior possibilidade de mobilidade da Guiné-Bissau, dos seus artistas, mas também transformar a Guiné-Bissau num centro de produção cultural contemporânea, onde os artistas globais procuram esse espaço para produzir as suas obras, intercambiar e mostrar ao mundo, a partir desse espaço, como é que as novas sínteses culturais têm favorecido também trazer temas mais críticos, como também inovações do ponto de vista da tecnologia e do saber. E com isso, nós estamos a pensar de que esta primeira Bienal é um ponto de partida que vai permitir ao Estado da Guiné-Bissau redefinir a sua visão sobre políticas públicas educativas, porque o país não tem um orçamento para a cultura, o país não tem ações que promovam a cultura do ponto de vista de políticas, por isso todo esse debate vai permitir também envolver os ativos guineenses, não só que estão no país, mas da sua diáspora, que é muito importante na veiculação da sua cultura, da sua tradição, para um novo compromisso em torno da economia criativa.